a esse preparo que Lígia fez para nosso trabalho. Nós que somos assumidos estudantes do Espiritismo, nós que somos pensadores da doutrina espírita, improvisamos para trazer as nossas reflexões, para dividir com vocês algo de útil dos nossos estudos. Mas improvisamos, porque são poucos os espíritas que, além de pensadores, são também palestrantes. Eu sou assumidamente um pensador e não um palestrante. Então, sempre que subo aqui, peço a Deus para me ajudar nessa carência de habilidades de expor os meus pensamentos para vocês. Realmente, tem alguns em que me trazem muita alegria ao coração, os pensamentos que eu extraio dos meus esforços como estudante da doutrina espírita, porque me ajudam bastante na vida. E sobre esse tema de hoje, esse é um tema tão antigo, Jesus veio trazer luz para esse tema, mas nós continuamos até hoje com essa dificuldade, a nossa relação com o dinheiro, com a riqueza, com os bens. É muito difícil para a gente isso. E a primeira palavra que eu queria trazer para vocês é que, se olharmos a nossa história, e ontem no estudo lá no Rita de Cássia, eu fiz um estudo sobre a escala espírita, e hoje de manhã cedo eu estava vendo as interfaces que tem com o tema nosso de hoje, Jesus na casa de Zaqueu, que foi um episódio importante no esclarecimento dessa relação nossa com o dinheiro, com os bens materiais. Porque a nossa história, registrada por Kardec lá na escala espírita, as questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, mostra como nós somos antigos, e antigos em características, em traços do nosso espírito, que são ainda muito enraizados por conta de todo um progresso realizado numa época primitiva para nós. Primitiva, mas necessária para a constituição físio-psíquica espiritual de cada um de nós. Olhando o que a ciência nos demonstra e os espíritos nos falam a respeito da nossa história, ela se perde no tempo, na estrada do tempo. É uma trajetória muito longa. A formação, se pegarmos como analogia, a formação da vida humana nesse planeta, e não tem nada de diferente, ainda que a gente possa ter sido formado em outros orbes, não deve ter sido diferente. Começa há 10 milhões de anos antes do Cristo. E nós só viemos a adquirir rudimentos elementares da vida raciocinada só há 300 mil anos atrás. Durante esse longo período, nós vivemos por conta da aquisição do nosso instinto, e pesa de uma forma muito significativa em nossos espíritos o instinto de sobrevivência. E nós trazemos isso sem nos darmos conta de tão forte que é. E se olharmos nessa escala
temos que mudar a escala, ela tem que ser uma escala logarítmica para poder diminuir e a gente tentar ter uma ideia lógica dessa interpretação da nossa história. Nós temos uma força muito grande e se olharmos que só há 300 mil anos nós começamos os rudimentos do raciocínio, só há 60 mil anos atrás nós fomos classificados pela ciência como Homo sapiens sapiens, ou seja, já pensa melhor, já dá para tirar conclusões, já não somos rudimentos de inteligência, mas já conseguimos deduzir coisas há 60 mil anos antes do Cristo. E somente há 10 mil anos antes de Cristo, nós aprendemos a conviver em pequenas sociedades nos vales férteis do nosso planeta, como Eufrates, como Nilo, como, enfim. E, a partir daí, iniciamos, depois de passar por um longo período como caçadores e coletores de frutos, nós passamos somente há 10 mil anos antes de Cristo a formar as primeiras sociedades, a surgir o comércio de escambo, aquele em que eu lhe faço uma cadeira para sentar e você me ajuda na sua habilidade de cuidar da saúde. Aí começam a nossa ideia de sobrevivência coletiva e inicia-se uma história riquíssima de construção de vida social coletiva, com o desenvolvimento de habilidades e organizações precárias de vida social. Mas o que chega com a gente é toda a carga histórica da luta pela sobrevivência. No início, isolados, depois, quando surge a vida afetiva, nós vivemos em família, e aí passamos não só a cuidar da própria sobrevivência, mas daqueles que são nossos. Ora, é muito antiga a luta pela sobrevivência. Hoje, ou mesmo antes da época de Jesus, quando se começou, antes de surgir a primeira moeda, nós trocávamos ouro e prata. Depois surgiu, inventamos a moeda e aí passamos nunca mais saímos dessa grande invenção, mas que foi totalmente desvirtuada pelos nossos excessos. A nossa história se confunde com uma série de ilusões. Se temos o benefício do progresso, tanto individual como coletivo, também acumulamos ilusões que, como satélites, orbitam, influenciando a nossa vida em todos os instantes. E a ilusão da moeda, apesar da moeda ser uma invenção, como todas as demais invenções que marcam o progresso da vida humana, ela é uma grande ilusão, tanto que foi objeto de vários ensinamentos de Jesus para clarear o nosso entendimento a respeito dos verdadeiros significados da vida humana, daquilo que interessa para a gente, uma forma da gente poder ter um norte a seguir e não se iludir com questões que
não fazem parte do verdadeiro ouro, do verdadeiro bem da natureza humana, que é de origem espiritual. Então, nossa carga de ilusão a respeito do dinheiro ou dos bens se confunde com a nossa ignorância a respeito dos verdadeiros significados da nossa vida. Isso é algo que é uma reflexão importantíssima para a gente. E ela não é fácil, não é difícil de ser compreendida. É muito simples para ser compreendida até. Mas ela é muito difícil de tirarmos do nível da compreensão para o nível da atitude. Esse degrau é o nosso calo. É um calo imenso que incomoda muito a gente, porque entre a compreensão e a atitude correspondente àquela compreensão, por exemplo, a do uso que fazemos do dinheiro ou dos bens ou do poder econômico em nossas vidas, entre essa compreensão e a atitude coerente com a compreensão, estão os nossos vícios, as nossas imperfeições e a carga imensa que trazemos nos nossos espíritos do instinto ainda muito forte de sobrevivência. É por isso que Jesus marcou em vários momentos uma orientação a respeito dessa perspectiva mais real a respeito da nossa vida. A passagem, antes de entrar exatamente nessa do tema de hoje, cabe dentro desse meu raciocínio sobre a nossa relação com os bens e com o dinheiro. Jesus tem uma passagem belíssima que todos conhecemos, porque ela é muito conhecida, a do não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e os ladrões as desenterram e roubam. Acumulai tesouros do céu, onde nem a ferrugem nem os vermes ocorrer, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E eu também vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E ele segue continuando nessa orientação. E depois, no final, ele fala algo que é importante e que é o fechamento desse ensinamento dele. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta a sua carga. Nós temos muita dificuldade de entendimento do que Jesus quis dizer e muito mais ainda de praticar isso. Até porque o ensinamento dessa questão não é para ser feito ao pé da letra. Porque Jesus também não estava pregando que a gente não considerasse as nossas necessidades básicas, fisiológicas e elementares. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que nós
Não nos preocupemos em excesso, não nos desviemos daquilo que é o principal da nossa vida. Mas é óbvio que essas questões são necessárias. Fazem parte, inclusive, da própria objetivo da encarnação, como diz a questão 132. É necessário. Isso tudo é um contexto de aprendizagem, e é por isso que nós convivemos com situações alternadas, de situações, ora de exacerbação, ora de escassez das nossas possibilidades de atendimento às nossas necessidades básicas. Isso é muito... Eu queria fazer essa colocação para vocês, porque nós não devemos também exagerar no alto martírio a respeito das dificuldades que nós temos com essa questão, o dinheiro. Porque hoje, essa questão, como toda fase, falam os espíritos, toda fase em que nós estamos numa esquina do nosso caminho espiritual, as questões que fazem parte do rol de lições a serem aprendidas, elas se exacerbam. Hoje, é claro que o Deus da civilização humana é o dinheiro, preponderantemente. O dinheiro é o grande valor na nossa sociedade quando olhamos ele, vamos dizer assim, na sua grande influência que ele tem sobre o contingente de espíritos agregados a esse mundo. E não que ele seja absoluto essa influência. Existem muitas pessoas que estão fazendo o seu dever de casa e vencendo esse desafio. Mas o fato é que hoje nós somos dominados pelo que se chama de a economia de mercado, onde todas as grandes corporações e instituições que comandam a vida humana, elas são definidas pelo esse ente subjetivo que se chama mercado. Então, é a maximização do lucro das empresas em detrimento dos seus colaboradores, e a gente percebe que o mercado justifica e regula tudo. Não, eu tive que fechar porque a situação é assim, a situação é assado, o mercado é assim, o mercado é assado. Dá vontade de reclamar com o tal do mercado, mas eu não sei onde ele mora. O fato é que nós nos organizamos de uma forma tão louca que esse Deus, a gente não consegue nem achar ele para reclamar. Eu já tive várias conversas com amigos que são dirigentes de bancos, e eles falam, não, Ricardo, não se preocupe, o mercado regula tudo. Eu, regula tudo? Regula a miséria que está acontecendo, que está se acentuando as dificuldades, e as pessoas, outras que sabem o endereço desse tal Deus mercado, estão cada vez mais ricas. E as necessitadas cada vez mais necessitadas, mas eles continuam achando que o mercado regula tudo. Sabe quem é esse tal mercado? É o mamon que Jesus fala. Não se pode servir a dois senhores. É o título do capítulo de hoje, do Evangelho, para a nossa reflexão. Não se pode servir a Deus e a mamão, ou ao mercado. Ou serve a um... Como é que Jesus fala? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro,
ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Olha, já está aqui aberto. E Jesus teve várias ocasiões para demonstrar o que ele quis dizer com isso. E tem 2 episódios, esse de Jesus na casa de Zaqueu, que deixou estarrecidos os discípulos, porque já naquela época já se tinha a ideia de que a riqueza era o mal, a riqueza era o diabo, e não era essa a ideia que Jesus queria trazer para esclarecer. Havia uma discussão em todo o discipulado de Jesus a respeito de como se tratar essas questões dos bens, dos valores daquela época. E os discípulos achavam que eles deveriam de fazer voto de pobreza, ter apenas uma veste. Isso Humberto de Campos narra muito bem no texto de apoio que eu trouxe para ver com vocês. Muito bom esse esclarecimento. Está um pouco mais detalhado dessa experiência de Jesus na casa de Zaqueu, que eu vou ler. E tem um outro que parece que Jesus é contraditório, que é a experiência dele com o jovem rico, que eu vou falar muito rapidamente. Jesus é abordado por um jovem rico que pergunta para ele: Senhor, o que eu faço para alcançar o reino dos céus? Aí ele fala assim: olha, meu filho, você tem que cumprir os mandamentos. Mas que mandamentos? Aí ele fala: não matarás, não amar o próximo como a ti mesmo. Ele fala os mandamentos lá, ele fala assim: mas isso eu já faço. Você já faz? Então faz o seguinte: vende tudo que você tem e vem e me segue. Aí ele fica decepcionado, porque ele não poderia fazer isso. E as pessoas que gostam de criar padrões mentais a respeito do que se lê dos ensinamentos de Jesus, entendem que Jesus ali, até porque Jesus ali fala assim, depois ele fala para os discípulos, porque aí o jovem vai meio macambuzo, cabisbaixo embora e deixa Jesus, porque ele não tinha essa possibilidade. E aí Jesus fala assim: olhem, atentem para o que eu vou falar. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, ou um cabo, como se explica vários autores, um cabo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Esse é um ensinamento, que é difícil a prova da riqueza. É muito mais difícil, falam os espíritos. Fala Kardec no uso providencial da riqueza, fala aquele depoimento de